dessa representação, que é a representação de Majorana. Então, voltando aqui, a nossa matriz C, ela tem que satisfazer a propriedade de estabelecer, né, o isomorfismo entre as matrizes de gama N transpostas e as matrizes de gama N. Tá vendo? Dessa relação que a gente já colocou com o círculo lá, dentro de gama N C. Então, na representação de Majorana, a matriz sigma y, então essa matriz gama 0 é antissimétrica. Então eu vou ter C gama 0 igual a gama 0 C. A matriz gama 0 é antissimétrica. A matriz gama 1 é simétrica. Então eu vou ter C gama 1 igual a menos gama 1 C. A matriz gama 2 também é simétrica. Então eu vou ter C gama 2 igual a menos gama 2C. E a matriz gama 3 também é simétrica. Então eu vou ter C gama 3 igual a menos gama 3C. Então eu tenho que procurar uma matriz que comute com gama 0, antes comute com gama 1, com gama 2, com gama 3. Então, claramente uma matriz que tem essa propriedade deveria ser proporcional à matriz gama 0. Então se eu pegar C dessa forma, ela automaticamente anticomuta com as 3 espaciais e comuta com a própria gama 0. Bom, ela tem que ser hermitiana, ela tem que ser unitária. Então, o Dagger dela, que é a gama 0, que é o kappa star, gama 0, que o gama 0 Dagger é o gama 0, qualquer representação, tem que ser o C menos 1. Que tem que ser, então, 1 sobre K, igual a C menos 1, que é igual a 1 sobre K gama 0. Então, de novo, o kappa tem que ser uma fase. Então, isso aqui vai ser uma fase, é a Xi gama 0. Gama 0 é a própria... Então, nesse caso a gente escolhe, vou explicar porque a gente escolhe tomar essa fase igual a menos 1. Então, tomamos, vamos já ver por quê. C igual a menos gama 0. Por que esse sinal menos vai ser importante? Vamos ver por quê. Então, se nós vamos olhar o espinor conjugado de carga nessa representação. Então, o espinor conjugado de carga, né, que é o CC, ele é C barrado transposto. Né? Então, é C gama 0, então é menos gama 0, menos gama 0, C psi star. Então, se nessa representação eu tomo a matriz C como sendo menos gama 0, eu produzo aqui, quer dizer, gama 0C menos gama 0C vale a identidade. Então, com aquela escolha de C, na representação de Majorana, um espinor psi C, ele passa a ser exatamente o conjugado de carga, o conjugado hermitiano. Perdão, conjugado complexo. Cada componente. Então, esse espinor, quer dizer, um espinor. Então, o espinor conjugado de carga, a componente alfa dele, vai ser o psi alfa star. Então, essa é a característica da representação de Majorana. O espinor conjugado de carga, ele simplesmente fica, né? Quer dizer, o psi C, ele simplesmente é um conjugado complexo do espinor original. Psi 1 star, psi 2 star, psi 3 star, psi 4 star. Então, por isso a gente escolhe a matriz C igual a menos gama 0, para poder ficar com essa característica aí, que é o espinor conjugado de carga ser o seu conjugado complexo. Isso é a característica da representação de Majorana.
Vamos verificar um outro fato importante, que é, se eu conjugar de carga duas vezes, eu obtenho o espinor original. O que eu estou dizendo é isso aqui. Se C, nós vamos ver que é igual ao psi. Então, vamos ver o conjugado de cargas e o conjugado de carga. Nós já sabemos, então, o conjugado de carga de um espinor, ele é menos gama zero C psi C estar. Certo? A gente sabe que isso aqui é geral, né? Qualquer espinor que o conjugado de carga dele é menos gama zero C e estar. Isso é um fato geral, depende da representação. Certo? A demonstração aí é geral. Oi? Essa demonstração será geral. Essa demonstração é geral, independe da representação. Nós já fizemos para a representação de Majorana, tá certo? Está aí no mapa, você pode levar na aula gravada. Aí agora eu estou vendo que a operação de conjugação de carga, ela tem uma analogia muito grande com a conjugação complexa. O conjugado de carga duas vezes restitui o espinor original. Vamos ver por quê. Então, isso independente da representação. Então, nós sabemos que o conjugado de carga de um espinor, em qualquer representação, adquire essa forma. E aí eu estou jogando aquilo lá para o psi-C. Mas agora eu vou usar aqui dentro quem é o psi-C. Então, vamos lá. Isso aqui é menos gama zero C. Psi-C é menos gama zero C psi estar. E isso aqui estar. Então vamos lá, isso aqui vai ficar menos gama zero C. Esse menos com esse menos cancela. Aí vai ficar aqui gama zero estar. Aí vamos ter aqui C estar. E vamos ter aqui o psi. Certo? A matriz gama zero ela é hermitiana. Gama zero Dagger é igual a gama zero. Então, se a matriz gama zero é hermitiana, o conjugado complexo dela é o seu transposto. Isso é geral. A matriz gama zero é hermitiana em qualquer representação. Então, eu posso substituir o gama zero estar pelo gama zero transposto. E a matriz C, ela é unidária. C Dagger é igual a C menos 1. Então, se eu tirar o transposto dessa equação, o transposto do Dagger é o estar. Se eu tirar o transposto dessa equação. E C transposto é menos C. Que a matriz C é antissimétrica. Então, isso aqui dá menos C menos 1. Então, para a matriz de conjugação de carga, vale essa propriedade. Quer dizer, ela sendo unitária, se eu tirar o transposto dessa equação, eu fico com isso, e o C transposto é menos C. Então fica menos C transposto, fica menos C menos 1. Então, o conjugado a matriz o conjugado hermitiano, conjugado complexo, da matriz de conjugação de carga, dá menos o C menos 1. Daqui dá menos C menos 1. Agora aqui a gente pode usar aquela propriedade. Ó. C, gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. C, gama zero transposto C menos 1 é menos gama zero. Menos gama zero com menos gama zero dá identidade. Então, fica claro. Isso aqui é menos gama zero. Então, isso aqui é igual a psi. Então, independentemente da representação, conjugado de carga duas vezes e restitui o espinor original. Então, essa propriedade é importante. E agora então vamos definir o que é o espinor de Majorana. O que é um espinor de Majorana?
espinores de Majorana são aqueles chamados espinores que são autoconjugados de carga. É um espinor que satisfaz a essa propriedade aqui. Conjugado de carga dele é igual a ele mesmo. Ou seja, menos gama zero C psi estar é igual a psi. É uma coisa, né? Ou o fato de psi C barrado transposto, isso aqui é igual a psi. Isso aqui é um espinor de Majorana. Nós já tínhamos visto também, né, que psi C barrado é menos psi transposto C é menos 1. Isso aqui é geral, para qualquer espinor. Se o espinor é Majorana, psi C é psi. Então, para o espinor de Majorana, a propriedade é que o psi barrado dele é menos o psi transposto C menos 1. Essa propriedade é não trivial. Por que essa propriedade é não trivial? Porque ele está me dizendo o seguinte, que o complexo conjugado é de alguma forma proporcional ao próprio psi. Ou seja, essa expressão está me dizendo isso. Aqui eu tenho uma expressão, aqui eu tenho o espinor de Majorana satisfaz a essa condição. Então, de uma certa forma, o complexo conjugado dele é proporcional a ele. Eu posso inverter essa relação. Então, essa propriedade aqui é o que define o espinor de Majorana. Isso aqui é uma outra forma de escrever a mesma propriedade. E aqui essa propriedade é uma consequência também, que é válida para os espinores de Majorana. É só a usando a definição. Agora, vamos investir um pouquinho nessa propriedade aqui. Essa propriedade aqui significa que eu posso multiplicar essa equação à esquerda por gama zero. Gama zero ao quadrado é a identidade. Então, gama zero aqui, e posso multiplicar aqui por C menos 1. C menos 1, boto C menos 1. Então, nós temos no final do dia aqui, um espinor de Majorana, psi estar é menos C menos 1, gama zero, psi. Então, de uma certa forma, eu tenho uma relação de realidade. Isso aqui, na verdade, significa um conjunto de vínculos, porque eu consigo relacionar o complexo conjugado de uma componente às partes reais. De uma certa maneira, o espinor psi estar ele é proporcional ao espinor psi. Isso, então, mostra que o espinor é mais restrito. Vamos dar uma olhada nessa condição de como é que fica o espinor de Majorana na representação de Dirac. Então, se o espinor é Majorana, em qualquer representação, ele satisfaz a essa condição aqui. Ou seja, ele satisfaz a essa condição aqui. Psi C, que é o psi, é menos gama zero C psi estar. Se eu agora estou na representação de Dirac, então quer dizer, espinor de Majorana na representação de Dirac. Então, a condição é essa, depende da representação. Agora vai entrar os fatos que dependem da representação. Quem é a matriz C na representação de Dirac? A gente tinha tirado ela, acho que era gama 0, gama 2, ou era I, gama 0, gama 2? E aí, por favor? A matriz, eu escolhi I, né? Então é menos I, gama 0, gama 2. Então, gama 0 ao quadrado é a identidade. Então, ela fica menos I, gama 2, psi estar. Lembrando aqui, quem é a matriz gama 2? Matriz gama 2 é 0, 0, menos I e 0. É o sigma Y. Menos sigma Y. 0I, menos I, 0. E aqui tudo 0. Multiplico por menos I. Então aqui fica menos 1. E aqui fica 1. Aqui fica 1. E aqui fica menos 1.
Então, essa operação aqui, já multipliquei por menos I. Essa operação aqui está dando para mim menos Psi4 estar, Psi3 estar, Psi2 estar, menos Psi1 estar. Agora, se o spinor é Majorana, então isso significa que Psi1, Psi4 estar é menos Psi1. Aqui, ó. Psi1 é menos Psi4 estar. E claro, Psi4 é menos Psi1 estar. Então, Psi4 é menos Psi1 estar. E daqui eu tiro que Psi3 é o Psi2 estar. Então, isso mostra como o spinor de Majorana é mais restrito, tem menos graus de liberdade. Quer dizer, o spinor de Majorana, visto na representação de Dirac, ele tem essa forma: Psi1, Psi2, Psi2 estar menos Psi1 estar. Então, isso mostra que essas duas componentes definem completamente o spinor. Quer dizer, se o spinor é de Majorana, ele não vai depender, quer dizer, Psi3 e Psi4 desaparecem, basicamente. Agora, isso é uma condição puramente algébrica. Se além disso, ele satisfaz a equação de Dirac, vocês lembram que a equação de Dirac, ela colocava um vínculo, né? A equação de Dirac, ela mostrava, na verdade ela mostrava que esses dois spinores aqui, né? Esses dois spinores aqui apareciam aqui embaixo. Agora, se eu colocar esse spinor aqui, então, com isso eu já reduzi de 4 componentes complexas para 2 componentes complexas. Então, ele depende de 2 componentes complexas, Psi1 e Psi2. Portanto, esse spinor de Majorana, na representação de Dirac, ele depende de 4 parâmetros reais. 2 aqui, 2 aqui. Se eu agora imponho a equação de Dirac aqui, isso vai impor mais vínculo. Psi1 e Psi2 ainda vão satisfazer a equação de Dirac. Vamos dar uma olhada para isso aqui. Então, a forma do spinor de Majorana é essa aqui. É como eu tivesse. Se vocês observarem bem, vou botar isso aqui. Esse spinor ele tem a seguinte propriedade. Olha como é que é a carinha dele. É como se eu tivesse aqui esse spinor Psi1 e Psi2, de 2 componentes. Vamos chamar esse spinor aqui de Psi. Esse spinor superior. As 2 componentes dele estão aqui. Esse spinor que está aqui é esse invertido. Praticamente é isso aqui. Ó. É 0 menos I, a matriz sigma Y. Se eu multiplicar essa matriz aqui por I, isso aqui fica 1 e aqui fica menos 1. E se eu colocar aqui o Psi1 estar e aqui o Psi2 estar, o Psi1 Psi2, né? Tá aqui, Psi1 estar e aqui o Psi2 estar, isso vai ficar, ó, Psi2 estar menos Psi1 estar. Então, esse spinor, eu vou até colocar assim, ó. O spinor de Majorana, na representação de Dirac, ele tem essa forma, Psi1, Psi2, e aqui a matriz I, sigma Y, atuando em Psi1 estar, Psi2 estar. Então, esse spinor aqui se reproduz aqui embaixo. Então, com isso eu já joguei fora 4 componentes complexos, reais, 4 parâmetros reais. Agora, eu ainda vou impor, se ele satisfizer
Então, em princípio, ele teria 4 graus de liberdade, 4 componentes reais descrevendo ele. Mas eu não impus a equação de Dirac. Se esse spinor de Majorana satisfaz a equação de Dirac, então ele tem que satisfazer essa equação que a gente já tinha visto na aula passada. Né? A gente tinha visto que um spinor de Dirac, quer dizer, a representação, vou botar aqui a matriz de Dirac, né? Qual é? Gama mi, peri, não é? Gama zero, então é menos MC vezes a identidade, menos menos MC vezes a identidade. Menos sigma atuando, eu tinha chamado esse spinor aqui de Xi, eu acho que esse aqui de Qi é igual a zero. Então, a equação de Dirac, ela impunha essa relação entre esses dois spinores. Por exemplo, esse spinor aqui, né? E esse cara vezes esse, menos esse vezes esse é igual a zero. Ou seja, Qi fica sendo sigma escalar P sobre E mais MC. Então isso aqui é o que a equação de Dirac me dá, por exemplo. Né? Eu posso escrever esse spinor aqui, e ficar isso mais isso igual a zero. Então eu posso escrever aqui em função desse spinor. Depois, claro, eu jogo nessa equação. Então isso aqui está me mostrando um vínculo a mais. Está me mostrando que esse carinha aqui, ó, está relacionado com esse cara aqui. Agora o que eu vou jogar? Eu vou jogar esse cara aqui como sendo meu Qi. E isso aqui atuando no Xi. Então, eu tenho um conjunto de mais relações entre Psi1 e Psi2. Então, na verdade, a gente pode mostrar com tudo isso, quer dizer, mostrando agora que esse spinor aqui satisfaz a equação de Dirac, que é um spinor de Majorana, portanto, ele tem essa forma aqui, a gente reduz de 4 parâmetros reais para 2 parâmetros reais. Então, o spinor de, quando a gente diz que um spinor satisfaz uma equação de movimento, a gente diz que ele está on-shell. On-shell, na camada de massa, significa que ele está satisfazendo a equação de Dirac. Então, o spinor de Majorana on-shell, satisfazendo a equação de Dirac, que aqui nessa relação é puramente algébrica. Eu estou dizendo que esse spinor satisfaz a equação de Dirac, eu estou apenas dizendo que ele é um spinor de Majorana, ele satisfaz esse vínculo. Mas se esse spinor de Majorana satisfaz a equação de Dirac, então ele tem uma relação a mais. Então eu reduzo de 4 componentes reais para 2 componentes reais. Então o spinor de Majorana, no final do dia, ele depende apenas de 2 parâmetros reais. E aí a gente entende que esses são os 2 graus de liberdade que ele tem. Porque se o spinor de Majorana é autoconjugado de carga, vamos ver que necessariamente a carga elétrica dele é zero. Vamos dar uma olhadinha só aqui. Como é que ficava a equação de Dirac, né? Para o spinor, a equação de Dirac fica assim, ó, I, gama mi, peri, psi, perdão, mi, H cortado, gama mi, peri, psi, menos MC psi, menos E, a mi, gama mi, psi igual a zero. E para o conjugado de carga, a equação de Dirac é I, H cortado, gama mi, peri, psi C, menos MC psi C, mais E, a mi, gama mi, psi C igual a zero. Se esse spinor é Majorana, Psi igual a Psi C. Então essa equação tem que ser a mesma que essa. Então isso implica que E tem que ser igual a menos E. Então se o spinor é Majorana, necessariamente a carga elétrica dele é zero.
Ele é autoconjugado de carga e ele é neutro. Então, CC igual a 5, ele tem que ser descarregado. Então, se ele é descarregado, ele não tem carga, ele tem carga nula, e automaticamente ele é neutro. Então, eu teria os 2 graus de liberdade dele não seriam os 2 estados de carga em que ele poderia aparecer, como é o caso, por exemplo, do campo de Dirac. Então, vamos ainda interpretar melhor que o campo de Dirac, ele descreve um elétron com spin para cima e spin para baixo com energia positiva, e com energia negativa um elétron com spin para cima e com spin para baixo. O espinor de Majorana, como vocês viram, a parte inferior dele nada mais é do que a parte superior, é o complexo conjugado da parte superior. Então, é como se ele não tivesse solução, ele não tem 2 categorias de solução. As soluções que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Isso vai significar que ele não pode ter antipartícula. Então, o espinor de Majorana, além de ser descarregado, ele descreve uma partícula que é a própria antipartícula, ela é autoconjugada de carga. Então, ele perde o grau de liberdade de antipartícula. Então, os 2 graus de liberdade que ele tem são os 2 modos de spin. No espinor de Majorana, ou ele vai ter spin para cima e spin para baixo. No caso do elétron, a interpretação é que os 4 graus de liberdade da equação de Dirac, elas estão me dizendo elétron com spin up, elétron com spin down, pósitron com spin up, pósitron com spin down. O campo de Dirac, ele tem essas 4 possibilidades. Já o Majorana, por ser autoconjugado de carga, a antipartícula desaparece. Então, esses 2 graus de liberdade que ele descreve simplesmente são a partícula com spin para cima e spin para baixo. Não tem outra possibilidade. Professor, aquela solução de Dirac que a gente pegou primeiro, ela não era uma solução geral? Qual? A solução da partícula livre? É. Sim. Por que ela não incorpora a solução do espinor de Majorana? Porque ali eu não impus o vínculo de Majorana. Porque quando você impõe um vínculo de Majorana, na verdade, quando você coloca a solução de Dirac, você está colocando uma solução geral, mas partindo do pressuposto que as 4 componentes são independentes. Quando o espinor é Majorana, eu já vou levar para a equação de movimento, para a equação de Dirac, a informação de que as 2 componentes de baixo são um complexo conjugado das 2 componentes de cima. Então, isso já vai me colocar uma restrição a mais. A solução da equação de Dirac não vai ser tão livre assim, porque eu tenho um vínculo entre as componentes de baixo e de cima. Então, quando o espinor é Majorana, ele tem 2 categorias de vínculo. É esse vínculo, que as 2 componentes de baixo são um complexo conjugado das 2 de cima. E se ele satisfaz a equação de Dirac, a equação de Dirac vai impor um vínculo a mais nas componentes que sobram. Então ele fica mais reduzido. E existem soluções desse tipo, com esse vínculo de Majorana que satisfazem com isso? Existe, é o que é a possibilidade que sejam neutrinos de Majorana. Na matéria condensada já se encontraram esses espinores de Majorana. Esses isolantes topológicos, eles têm aqueles que eles chamam estados de Borda, né? que eles têm propagação de objetos que são exatamente espinores de Majorana. Então, é uma coisa que já tem realidade hoje em dia. Até então, não. Na matéria condensada. Na física de partículas, o que você espera é que, por exemplo, pode ser que os neutrinos massivos sejam neutrinos de Majorana. Aí você estaria nessa condição de objetos de Majorana. Mas ainda não se sabe se o neutrino é Majorana ou Dirac, isso ainda não se sabe. Você tem experiência que confirma se é um ou outro. Então, o que é característico do espinor de Majorana é essa condição aqui. Além dele ser neutro, ele é autoconjugado de carga, portanto ele é neutro. Porque uma partícula pode ser neutra, mas não necessariamente autoconjugada de carga. Então, depois vamos elaborar um pouco mais, que eu estou vendo que eu não vou conseguir trabalhar muito hoje ainda, a interpretação das soluções da energia negativa. Eu estou perdendo um pouquinho de tempo com essa discussão dos espinores de Majorana, mas eu prefiro andar um pouquinho mais com isso, e na aula que vem a gente só vamos trabalhar a interpretação da... Aí eu vou voltar a isso, né? Vai ficar mais claro que os espinores de Majorana têm 2 graus de liberdade. Então, a condição importante que nós estamos encontrando é que na representação do Dirac nós vimos qual é a forma do espinor de Majorana. Vamos ver agora a forma do espinor de Majorana na própria representação de Majorana. Se o espinor é Majorana, então nós sabemos, ele satisfaz a essa condição aqui. Isso aqui é igual a C.
que é geral. Agora, se eu estou na representação de Majorana, então isso aqui é um espinor de Majorana, em qualquer representação. Se eu agora estou na representação de Majorana, o que caracteriza a representação de Majorana é que a matriz de conjugação de carga é menos gama zero. Isso aqui é especial para a representação de Majorana. Então, menos gama zero. Então, na representação de Majorana, um espinor de Majorana ele se torna completamente real. Então, essa é a característica da representação de Majorana. Ela é aquela representação das matrizes gama, com as matrizes gama puramente imaginárias, e nessa representação eu posso sempre escolher a matriz de conjugação de carga, com aquele sinal menos gama zero, de tal forma que um espinor de Majorana, na representação de Majorana, ele seja completamente real. Então, na representação de Majorana, eu vou ter 4 componentes reais. Portanto, eu perco, né, as 8 componentes reais. Eu deixo de ter 4 componentes complexas e passa a ter 4 componentes reais. E tem 4 componentes reais. Mas, de novo, se eu agora imponho que ele satisfaz a equação de Dirac, agora vamos resolver a equação de Dirac na representação de Majorana. Vou pegar gama mi, Tmi, menos Mc, Psi, igual a zero. Então, vamos dizer que eu vá resolver essa equação na representação de Majorana. E aí, se eu fizer esse exercício, claro, isso aqui é Psi-tio. Quando nós temos a transformada de Fourier de objetos reais, quer dizer, as transformadas de Fourier de um objeto, a transformada de Fourier de um objeto real não é real, mas ela satisfaz a essa condição. Psi alfa, tio de P, é o psi alfa de menos P estar. Né? Isso aqui é a condição de realidade vista no espaço de Fourier. Se uma função é real, a transformada de Fourier dela pode ser complexa. É complexa, mas a transformada de Fourier satisfaz a essa propriedade. O f tio de k é o f de menos k estar. Então isso aqui mostra que se a transformada de Fourier satisfaz essa propriedade, é que a função original é real. Então, se as 4 componentes aqui são reais, a transformada de Fourier dela satisfaz essa função. E aí, quer dizer, se eu uso isso aqui na equação de Dirac, escrita no espaço de Fourier, eu vou escrever isso aí no espaço de Fourier, vou escrever, quer dizer, no espaço de Fourier, não vou escrever as matrizes gama na representação de Majorana, quem é o gama 0, quem é o gama 1. Então, a gente vê de novo que das 4 componentes, 2 ficam independentes. Então, isso é independente da representação. Então, o exercício que é para ser feito aqui é, vá para a representação de Majorana, pegue um espinor de Majorana, que é completamente real, portanto, as 2 transformadas de Fourier satisfazem essa condição, e jogue isso na equação de Dirac, escrita na representação de Majorana. A gente chama na representação de Majorana. A gente vai ver que esse conjunto de equações que vão sair daqui vão me dizer que apenas 2 dessas 4 componentes são independentes. De novo, o espinor de Majorana tem 2 componentes independentes, reais, portanto, 2 graus de liberdade. Certo? Então, isso é independente da representação. Claro que a gente, uma representação, outra forma é diferente, mas o conteúdo físico é o mesmo. Então, a característica do espinor de Majorana é que na representação de Majorana ele fica completamente real, ele perde os componentes puramente originais. Tá? Essa é uma característica importante. Então, o máximo que eu puder. Então, só uma última coisa aqui que vai dar um sentido muito interessante do espinor de Majorana. É que, suponhamos que eu tenho um espinor qualquer. Um espinor psi. Eu não estou dizendo que é maior, não. Um espinor genérico, vai ser tirado. Um espinor genérico. Vamos tirar o conjugado de carga dele. E eu vou fazer a seguinte combinação. Vamos gerar. Oi? Está ligado no estado de espinor de Majorana? Está gerado espinor de Majorana, você está dentro do âmbito de Majorana aí. Vamos construir agora 2 espinores. O espinor psi1, que vai ser definido dessa forma. Psi mais psi-c sobre 2. E psi2, que vai ser psi
menos psi-c sobre 2i. Estou definindo dois espinores, psi1 e psi2, a partir de um psi genérico. Claro que a gente pode ir somando, né? E subtraindo essas relações, quer dizer, psi1 mais i, então psi é psi1 mais i psi2. Certo? Se eu multiplicar esse cara aqui por i, então vai ficar psi1 mais i psi2 é igual a psi. E se eu multiplicar esse cara aqui por menos i, então eu vou ter que psi1 menos i psi2 é o psi-c. Então, psi-c é psi1 menos i psi2. Fiz essa construção, certo? Identidade algébrica. Agora, observe. Se eu tirar o conjugado de carga do psi1, psi1c é igual a psi-c mais psi-cc, que é um psi, sobre 2. Então, psi1c é igual a psi1. Então, aquele espinor que eu defini daquele modo, ele é Majorana. Então, psi1 é Majorana. Tá? Vamos fazer o mesmo para o psi2. Quem é psi2c? Psi2 conjugado de carga é psi-c menos psi-cc, que é o psi. Mas quando eu faço o conjugado de carga, eu tenho uma operação de conjugação complexa. A operação de conjugação de carga, né, a gente aprendeu isso. Quando eu pego o conjugado de carga de um espinor, quer dizer, isso aqui é c, psi barrado, quer dizer, isso aqui na verdade é menos gama zero, c, psi estar. Então, se o espinor é multiplicado por um número complexo, quer dizer, ao tirar o conjugado de carga dele, esse número complexo, se eu pegar psi-c, se eu pegar um número alfa vezes psi e tirar o conjugado de carga, isso aqui vai ser menos gama zero, c, alfa, psi, estar. Então vai ficar alfa estar, psi-c. Então, quando eu tiro o conjugado de carga, o 2 permanece 2, mas o i vira menos i. Se o i vira menos i, é como se eu colocasse um menos aqui e um mais aqui. Certo? Porque vai aparecer um menos global. Quando eu faço o conjugado de carga, isso aqui na verdade é um menos i, é um i no dentro, então isso aqui fica psi-c menos psi-cc sobre 2 menos i. Então, na verdade, esse espinor psi2 também é Majorana. Então, o que nós concluímos? Que se esse espinor aqui é genérico, psi mais psi-c sobre 2 é Majorana e psi mais psi-c sobre 2i também é Majorana. Ou seja, qualquer espinor pode ser escrito como uma combinação complexa de dois espinores de Majorana. E aí a gente começa a observar que o espinor de maior, o psi-c, o conjugado de carga, ele faz o papel no espaço dos espinores exatamente da conjugação complexa. Olha, isso aqui não é como se fosse a parte real de um espinor, a parte real de um número complexo, quer dizer, o real. É como se isso aqui fosse x igual a z mais e estar sobre 2. Y igual a z menos e estar sobre 2i. E aqui fica c igual a x mais y e o z estar igual a x menos y. Então, o espinor de Majorana, quer dizer, o espinor de Majorana, o conjugado de carga, a conjugação de carga no espaço espinorial, ela faz o papel da conjugação complexa no espaço dos números. E o que é o espinor de Majorana é o análogo espinorial do número real. Quer dizer, um espinor de Dirac
ele funciona como um número complexo e os espinores de Majorana funcionam como se fossem os números reais. Quer dizer, no espaço espinorial, os espinores de Majorana são os análogos dos números reais. E aí a gente pode mostrar, então, que a gente mostra que todo espinor de Dirac, todo espinor genérico, ele pode sempre ser escrito como uma combinação complexa de dois espinores de Majorana. Então, os espinores de Majorana, eles ficam sendo mais básicos nesse sentido. Eu posso fazer combinações complexas de espinores de Majorana para obter espinores genéricos. Aí, claro, esse espinor aqui, ele não é Majorana porque o psi não é igual ao psi c, por causa justamente dessa condição. Então, a gente faz esse paralelo, né? O número complexo faz o papel, quer dizer, o espinor de Dirac faz o papel do número complexo e os espinores de Majorana fazem o papel dos números reais. Então, isso aqui é como se fosse a parte real do espinor psi e isso aqui a parte puramente imaginária do espinor psi, certo? Então, a gente chegou a esse resultado, né? Todo espinor pode sempre ser escrito como sendo uma combinação complexa de espinores de Majorana. Então, os espinores de Majorana, eles aparecem como espinores realmente básicos. Nós vamos ver na próxima aula, provavelmente, ou daqui a 2 aulas, os espinores quirais, que são os espinores de Weil. E aí a gente vai ver que existe, que também são básicos. E a gente vai fazer uma relação entre espinores de Weil e espinores de Majorana. Bom, então só para ir fechando, a gente praticamente de Majorana falou tudo, tá? Então, as propriedades básicas dos espinores de Majorana nós temos todos, tá? Introduzimos a interação eletromagnética, vimos que os espinores de Majorana têm que ter carga nula. Tá. Então, eu acho que na próxima aula a gente vai poder, já usando as propriedades que nós entendemos hoje da conjugação de carga, vamos aí interpretar melhor. Vamos passar agora, vamos usar a simetria de conjugação de carga para poder fazer com que nós interpretemos as soluções de energia negativa como sendo positivas. Tá? Aí depois é que eu vou para o limite não relativista da equação de Dirac, para depois a gente estudar os espinores de Weil e as simetrias de Schrödinger. Tá bom? Eu acho que isso aí. O de Majorana. Vou dar um exercício simples para vocês. Um exercício, uma tarefazinha, que pode ser instrutivo para quem está olhando esses probleminhas de matéria condensada em 3 dimensões, que é a seguinte situação. Vamos supor que eu esteja trabalhando num espaço de Minkowski em 3 dimensões. Né? Então, estou mais em 4 dimensões. Então, meu espaço de Minkowski é tridimensional, é o N12. Então, nesse espaço de Minkowski, eu vou definir as matrizes gama. Então, o que eu sei desse espaço de Minkowski tem uma beta, mais, menos, menos. Então, eu vou definir 3 matrizes 2 por 2. Uma matriz gama 0, que eu vou tomar como sendo a matriz sigma z. Vamos pegar a matriz gama 1 como sendo a matriz I sigma x e a matriz gama 2 como sendo a matriz I sigma y. Então, cada matriz, gama 0 ao quadrado, 1, gama 1 ao quadrado, menos 1, gama 2 ao quadrado, menos 1. Então, estou satisfazendo a meta. 1, menos, menos. Todas elas anticommutam entre si. Então, essas 3 matrizes, elas estão satisfazendo a essa álgebra de Clifford. Gama mi, igual a 2 vezes eta mi, vezes a matriz identidade 2 por 2. Eu não falei com vocês, mas é um teorema geral das álgebras de Clifford. Sempre que a gente tiver um espaço de dimensão D, então nesse caso meu espaço de Minkowski tem 3 dimensões, a dimensão das matrizes gama e a dimensão dos espinores, ou seja, a dimensão da álgebra de Clifford, é 2 elevado à parte inteira de D sobre 2. Por exemplo, se eu tiver em 2 dimensões, 2 por 2 é 1. Então, meus espinores têm 2 componentes, e minhas matrizes de gama são 2 por 2. Se eu tiver em 3 dimensões, a parte inteira de 3 meios é 1. Então, também, tudo 2 por 2.
Quando eu vou para 4 dimensões, 4 por 2 dá 2, então fica 4. Então a álgebra de Clifford, ela sempre vai em pares. D igual a 2, D igual a 3, D igual a 4, D igual a 5, D igual a 6, D igual a 7. Assim vai. Porque todos esses espaços aqui teriam matrizes gama de mesma dimensionalidade. Porque a dimensionalidade das matrizes gama é 2 elevado à parte inteira de D sobre 2. Então, para o espaço tridimensional, a álgebra de Clifford é 2 por 2, porque D sobre 2 vale 1. Então, a álgebra de Clifford é 2 por 2 e os espinores são de 2 componentes. Então, eu estou dando para vocês isso. Eu tenho uma álgebra de Clifford tridimensional, com matrizes gama 2 por 2, e os espinores têm sempre também esse número de componentes. Quer dizer, eu tenho matrizes que são 2D sobre 2, 2D sobre 2, claro que elas vão atuar em espinores que têm 2D sobre 2 componentes. Então tá legal. Então, para nós, um espinor é isso aqui. Então, primeiro exercíciozinho, a equação de Dirac. Resolvam a equação de Dirac, gama mi, menos MC, citil de T, igual a 0. Então, por exemplo, resolva a equação de Dirac de energia positiva e energia negativa nesse espaço tridimensional. Claro, são espinores 2 por 2, a situação é mais simples. Então, vamos resolver a equação de Dirac. Ponto 2. Vamos introduzir a conjugação de carga. Então, a pergunta existe uma matriz C, vocês podem construir, podem ver que existe uma matriz C exatamente como em 4 dimensões. Antissimétrica, unitária, que satisfaz a essa propriedade aqui. Então, vocês vão poder definir espinor conjugado de carga, vão poder definir espinor de Majorana e vão poder ver a estrutura de um espinor de Majorana. Um espinor de Majorana em 2 dimensões, agora ele já tem 2 componentes complexas. A condição de Majorana, na representação de Majorana, ele vai ter 2 componentes reais. E aí, se vocês impuserem a equação de Dirac, vocês vão ver que vai sobrar uma componente. Então, um espinor de Majorana em 3 dimensões, ele tem 1 grau de liberdade apenas. E aí a pergunta é, o que é esse grau de liberdade? Então, o exercício que eu dou para vocês é refazer tudo o que nós fizemos com a equação de Dirac em 3 dimensões com essa álgebra de Clifford. Essa é a representação de Dirac. Aí eu vou sugerir a vocês que façam que nem eu fiz. Construam uma representação de Majorana em 3 dimensões. Ou seja, construam 3 matrizes gama que sejam puramente imaginárias. O que é que vocês podem observar? Essa matriz é real, essa é puramente imaginária e essa é real. Então essa não é uma representação de Majorana. Vocês têm que procurar uma representação onde as 3 matrizes gama são puramente imaginárias. Então descubram qual é a representação de Majorana em 3 dimensões e vejam que nessa representação o espinor de Majorana ele vai ficar com 2 componentes reais, psi1 e psi2 são reais. Aí quando vocês impuserem a equação de Dirac para esse espinor, vai sobrar uma componente só. Então o espinor de Majorana em 3 dimensões ele tem uma componente real. Então faça esse exercício que é instrutivo, só para vocês mudarem de dimensões. Mostrem as mesmas coisas. Vocês podem mostrar que todo espinor de Dirac pode ser escrito como sendo a soma de 2 espinores de Majorana. É isso que a gente fez aqui agora. As propriedades da matriz de conjugação de carga vão ser a mesma. Vocês podem fazer C igual a psi. Esse é um exercício. Agora, o exercício, uma outra tarefa. Vamos para o espaço-tempo euclidiano quadridimensional. Só que estou acabando já. Vamos para o espaço euclidiano quadridimensional. Bom, eu estou em 4 dimensões de novo. A álgebra de Clifford vai ser 4 por 4. 2 elevado a D sobre 2. A álgebra de Clifford, ela existe em qualquer dimensão. A única coisa que ela segue é a métrica. Se eu estou no espaço euclidiano, então eu vou ter que arranjar as matrizes gama são. Eu não tenho agora a noção de índice baixo e índice em cima, porque o espaço euclidiano, a métrica é a identidade. Então, eu tenho 4 matrizes gama. Gama 1, gama 2, gama 3, gama 4. O que a álgebra de Clifford me pede? Pede que o anticommutador de gama 1
gama 2 seja 2 vezes, gama I. Agora os índices vão de 1 a 4 e a J é 2 delta J vezes a matriz de identidade 4 por 4. Isso aqui é álgebra de Clifford. Eu não estou mais num espaço tipo Minkowski, não tem mais índice em cima, índice embaixo, não tem mais dimensão tempo-espacial, temporal-espacial, é tudo espacial. É um espaço de 4 dimensões normais. Então, a álgebra de Clifford é essa. Então, eu tenho que procurar 4 matrizes gama cujos quadrados sejam identidade. Então, você pode pegar essa matriz gama 1, posso pegar 4 matrizes que formem a identidade. Né? Poderíamos pegar assim, ó, digamos, poderia ser 1, 0, 0. Vou pegar, perdão, deixa eu fazer isso aqui. Talvez seja mais fácil fazer assim. Se eu pegar aqui as matrizes, não tem nenhuma preocupação de matrizes serem reais ou não. As matrizes têm que dar. A álgebra de Clifford pode ser complexa. O que é importante é que o quadrado de cada matriz, nesse caso, seja a identidade. Então, suponhamos que aqui eu possa pegar sigma x, 0, 0, menos sigma x. O quadrado dessa matriz é a identidade. Se eu pegar a gama 2, sigma y, 0, 0, menos sigma y. O quadrado é a identidade. E o anticommuta com a outra. Gama 3, igual a sigma z, 0, 0, menos sigma z. E aí eu vou pegar a matriz gama 4, uma matriz que tenha quadrado igual a identidade, e que comuta com essas aí, deve ser essa matriz aqui, ó, 0, identidade, identidade, 0. Se eu pegar uma matriz com essa estrutura, A0, 0 menos A, e pegar essa matriz 0, 1, 1, 0, então isso aqui vai ficar 0, A, menos A, 0. Se eu fizer o produto oposto, fica 0, menos 0, menos A, A0. Então tá. Então essa matriz aqui tem quadrado igual a identidade e anticommuta com cada uma delas. Todas anticommutam entre si, então isso aí fecha a álgebra de Clifford de 4 dimensões euclidianas. Exercício. Com essas matrizes aí, mostrar que vocês não conseguem construir não existe conjugação de carga. Então, em 4 dimensões euclidianas, nós não podemos definir espinor de Majorana. Se vocês quiserem definir um espinor de Majorana, vocês vão ter problemas. Tentem buscar uma matriz de conjugação de carga aí. Então, em 4 dimensões euclidianas, eu não consigo definir espinor de Majorana. Causa as propriedades das matrizes, certo? Sem falar de equação de Dirac, né? Sem falar de equação de Dirac, uma condição puramente pura álgebra de Clifford. Só. Eu vi que a matriz de conjugação de carga tem que ser C, gama 0 transpor C, gama B transpor C menos 1. Então, o que você pode mostrar é o seguinte: se houver uma conjugação de carga, qual é o conceito que parte da ideia de que existe um espinor de Majorana? Então, você tem C. Só que em 4 dimensões euclidianas, também eu não preciso definir o barrado. A definição do conjugado de carga é C, psidágia, em vez de ser C psi-barrado transposto, é C psidágia, transposto. Então, na verdade, é C psi-estar. Então, você definiu o barrado, porque o barrado é toda aquela história de que a representação espinorial não é unitária na representação ideal. Então, se vocês quiserem definir, pode mostrar assim, não existe uma matriz de conjugação de carga. Então, se vocês pegarem as matrizes gama, C, gama I transposto, C a menos 1 igual a menos gama I, vocês vão ver que assim, não existe matriz C que satisfaça essa condição. Eles não conseguem construir uma matriz, então não tem conjugação de carga. Só fazer esse exercício. 4 dimensões euclidianas. Bom, então a gente se encontra na próxima semana. Eu vou mandar um e-mailzinho do domingo, mas provavelmente vai ser para você, tá bom? Terça e quinta? Bom. Ah, então tá bom. Então tá, então a gente mantém terça e quinta e a semana que vem. A semana que vem já vai começar, como é que vão começar aquelas aulas aí? Tem alguma coisa já da semana, eu acho que dia 17 a gente está começando. Mas dia 17 é hoje é quarta, hoje é quinta, né?
dia 17 é quinta, parece. Bom, de qualquer maneira, eu vou manter terça e quinta. Tá? Semana que vem é dentro da repetitiva. Sexta-feira, no livro. Professor, quando começa a pós-graduação no período que vem? Aqui, as aulas, geralmente as aulas começam na segunda semana, 15 de março. Normal começar as aulas no 15 de março.